Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Eu me chamo José Carlos Rosa Farias e o motivo de eu estar aqui fazendo este bate-papo é porque há muito tempo eu constatei que sou um médium empata e que isso me trouxe, digamos assim, muitos problemas, entre aspas, porque por não saber lidar, ninguém nasce sabendo lidar com esse tipo de coisa. E a gente vai aprendendo conforme as experiências que vai passando. E também conforme o tempo vai passando, conforme nós vamos ouvindo de outros relatos e também vamos vivenciando as experiências dos outros e lendo e estudando e pesquisando. E por fim, o que finaliza foi o desenvolvimento, o aprimoramento da capacidade de canalizar informações diretamente do meu eu superior. Isso foi um desenvolvimento à parte que eu fiz ao longo dos anos comigo mesmo, um trabalho interior, através do qual nós vamos nos conectando cada vez mais com a presença superior que está em todo o universo e com a qual nós deveríamos estar sempre conectados, não deveríamos ter nos desconectado nunca. Porém, nós fomos induzidos a nos desconectar, a cair em consciência, e hoje a maioria da humanidade está caída em consciência. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer essa reconexão. E como essas conexões começaram a ficar bastante fortes, intensas e até mesmo, pode-se dizer, quase que o tempo todo, né? Eu resolvi começar a relatar para as pessoas que precisam desse tipo de informação e não conseguem ainda acessá-las. Dependem de que de que outros lhes digam, e como as informações são muito desencontradas nos dias atuais, carecem de seriedade e de respeito para com as pessoas, e como eu sempre tive essa intenção de auxiliar amorosamente aqueles que assim necessitarem, da forma que eu puder, que estiver ao meu alcance, eu resolvi iniciar esta comunicação, este canal, este trabalho de conexão com você, que também pode estar passando por esse processo, talvez recém-iniciando, e certamente as informações que eu vou lhe passar serão de extrema ajuda. Eu gostaria inicialmente de dizer para você, existem vários tipos de mediunidade, e eu vou falar sobre a mediunidade de empatia hoje, do empata, porque ela é bastante comum e as pessoas não sabem que são assim são. Então procuram, às vezes, uma ajuda de um psiquiatra que pode entender do assunto, mas pode não entender nada, né? Pode entender apenas enfim, não vou entrar no ramo porque eu não sou psiquiatra, mas às vezes procuram um psiquiatra, acabam tomando remédios, né? Acabam tomando remédios controlados para, e às vezes até viciando nesse tipo de remédio, porque simplesmente não entenderam o que acontecia consigo mesmo, né? Então, eu gostaria de inicialmente aqui falar sobre, para você saber, para você identificar se você é um médium empata, eu vou pegar um texto pronto aqui do site osegredo.com.br, que trata, saiba se você é um médium empata, é o título. Um empata sempre sente, um empata sempre se sente instigado a procurar respostas. Todos nós somos médios em maior ou menor grau. O médium empata sente e é afetado pela energia dos outros, sente a motivação e a intenção das pessoas, capta o que as pessoas estão sentindo e pensando, olhando nos olhos dela, percebem de imediato uma mentira. Aqui, ó, sobre esse parágrafo inicial, quando começou a se manifestar muito intensamente a empatia,
E isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa maravilhosa, né? É um dom que nós trazemos, não é adquirido, pode até ser adquirido, desenvolvido, mas nós trazemos essa bagagem junto com a nossa alma, de outras vidas, ou de onde viemos, de outros orbes, enfim, de outras constelações, planetas. Aí o que acontece? Inicialmente, eu constatava que ao chegar em determinados locais de grande circulação de pessoas, eu me sentia completamente esgotado. Chegava muito bem, às vezes no supermercado, né, ou no local de grande agrupamento de pessoas, ou em local de energia muito densas, né, que nunca frequentei muitos lugares, mas em função da atividade que exerci, né, profissional, eu precisava andar em alguns lugares. Imediatamente sentia um esgotamento profundo, esgotamento físico, energético, vibracional, e não sabia lidar com isto, né? Me sentia fraco perante isso. Então, esse é um sinal característico. Você se sente esgotado ao chegar em ambientes onde há um grande agrupamento de pessoas ou uma grande circulação de pessoas, que onde a pessoa circula, ela deixa a sua vibração, sua energia ali. Onde quer que a gente passe, fica um pouco da nossa energia. Se estão conectados a alguém, sentem o que essa pessoa está fazendo. Têm pressentimentos. Os médiuns empatas sabem as coisas sem que lhes seja dito. Simplesmente sabem, é algo que vai além da intuição. Captam a dor dos outros, sentem o que as outras pessoas estão sentindo, carregam o peso do mundo, sentem a dor do outro mais do que a própria pessoa, captam até mesmo os sintomas físicos das outras pessoas, podem ter distúrbios digestivos e dor nas costas. Sabem o que os outros sentem por ele, seja algo bom ou ruim. É necessário que aprendam a diferenciar as energias que vêm de si mesmo das que vêm das outras pessoas e que se desconectem delas, para que não carreguem mais a dor do mundo nas suas costas. Sentem atração natural para a cura, terapias holísticas, encantam-se pelo sobrenatural. Sentem um mal-estar em locais muito cheios, pois captam as energias de muitas pessoas. Não suportam assistir a notícias de tragédias, mortes, maldade. Alguns param até mesmo de assistir TV ou seguir redes sociais que apresentam más notícias, para se desligarem das energias de dor que captam. Sempre olham para os oprimidos. Alguém que seja vítima de injustiça sempre chama a atenção e a compaixão de um empata. Lutam pela verdade, sempre estão em busca de respostas e do conhecimento. Um empata sempre se sente instigado a procurar respostas. Entediam-se facilmente com algo que não os estimule a pensar. Acham quase impossível fazer o que não gostam, mentirem para si mesmos. Um empata detesta ter que fingir estar feliz quando está triste. Pode se tornar desafiador para um empata no setor de serviços ter que estar sempre sorrindo, mesmo quando está triste. São amantes das artes, música, dança, escrita, leitura, possuem forte imaginação e criatividade, amam aventuras, natureza, viagem e animais, são espíritos livres, não suportam conviver com pessoas egoístas que não se colocam no lugar do outro antes de agir. Sentem um cansaço extremo quando captam em excesso as energias dos outros, podem parecer tímidos, mal-humorados ou desconectados, dependendo da forma como se sentem, a forma como o seu rosto se apresenta ao mundo. Quando captam energia muito negativa, ficam calados, são excelentes ouvintes, nada os deixa chocados, têm a mente aberta em um mundo próprio de felicidade e ideias. Alguns empatas não comem carne ou aves porque sentem as vibrações, principalmente se o animal sofreu. Os empatas tendem a sentir mais abertamente o que está fora deles do que o que está dentro deles, podendo levá-los a abrir mão de suas próprias necessidades. São capazes de perceber e captar a energia das pessoas. Esse é um dom nato que não pode ser alterado. Podem provocar sofrimento ou até problemas de saúde, mas podem ser fonte de felicidade quando usado para o bem.
O empata deve aprender a equilibrar o seu dom, ajudando o outro, sem tomar as dores para si, sem se projetar. É capaz de perceber o sentimento até mesmo de desconhecidos na rua. Sabe quando alguém está com algum problema de saúde e principalmente de emoções e a causa disso. Vê o sentimento das pessoas no olhar, sabe quando tem um mau pensamento sobre eles, mesmo a longa distância. Sabem quem estão ligando antes de pegarem o celular. Sabem quem está ligando antes de pegarem o celular. Conectam-se muito pelo olhar, mesmo na presença de uma grande multidão. Podem acordar sobressaltados com um sentimento repentino. Se, se em algum lugar há um problema, um empata não se cansa até encontrar a solução. A resposta para que tenha paz de espírito. São realizadores, estão muito abertos a receber conhecimento, podendo às vezes tocar na consciência universal e receber orientação. É disso que eu falo quando eu me refiro à conexão que eu estabeleço com essa consciência superior, consciência universal, que não é uma simples mediunidade, não estou falando de simples, perdão pela palavra simples, mas não é uma mediunidade como é conhecida pelas demais pessoas, em geral, onde o médium se conecta com o espírito, ou com alguns espíritos, de acordo com a sua vibração, ou ainda possa... Seria basicamente se conectar com outros espíritos. Não é disso que eu estou falando, não é conexão com espíritos, não é conexão com entidades, não. É a conexão com a consciência superior universal, a consciência onde tudo existe. Então essa eu me refiro porque é uma mediunidade muito especial. Se você tem essas questões com você, essas dificuldades, você deve estudar, se aprimorar e utilizar isso para construir o bem comum, para harmonizar a humanidade, para auxiliar as pessoas que estão à sua volta, e até mesmo mesmo que você não tenha contato com outras pessoas, mesmo que você esteja em isolamento, como é uma tendência que nós temos de ficar isolados, eu normalmente me sinto muito bem quando estou isolado. Gosto de estar no meio do mato, gosto de estar na natureza, junto às águas, onde haja pouca ou nenhuma circulação de pessoas, principalmente estranhos. Então, isso me traz harmonia e conexão com a consciência superior, universal. Embora eu sempre me disponha a ajudar aqueles que precisam de mim. Então, retomando, estão muito abertos a receber conhecimento, podendo às vezes tocar na consciência universal e receber orientação. No meu caso, tem sido muito frequente. Ultimamente, às vezes eu tenho canalizado 18 mensagens por dia, sobre diversos assuntos. O assunto não sou eu que escolho. Quando eu sinto, já está aquela informação aqui, uma informação nova, que chega muitas vezes contrariando o conhecimento comum da humanidade, comum da ciência, mas que, pelo meu sentimento que sempre tive de analisar e saber exatamente o que está acontecendo, saber a verdade, eu reconheço e identifico como sendo a verdade universal sobre o assunto A ou o assunto B. Essas mensagens não são divulgadas ainda, eu estou estudando como vou fazer, porque realmente é muita coisa e eu não consigo dar conta ainda por enquanto disso tudo, de editar, de enviar, enfim. O médium empata normalmente se sente emocionalmente exausto e sugado quando está perto de pessoas irritadas, estressadas, rudes ou emocionalmente violentas. O que acontece? Eu vou dar uma explicação aqui sobre isso. Se sente emocionalmente sugado e exausto porque você se conectou com a energia de qualquer pessoa que passou pela sua frente, passou por você, ou até mesmo já tenha passado nesse ambiente que você se encontra agora, anteriormente. Não importa quanto tempo, a energia fica impregnada.
no ambiente. E ao passar por um local diferente, o médium empata vai captando e absorvendo as energias de pessoas ou do lugar. E essas energias, no caso que estamos falando de irritação, raiva, medo, sentimentos de baixa vibração, sentimentos que vibram em abaixo de 10 Hz, né? Que são extremamente baixos. Porque quando você vibra no amor, você já está acima de 500 Hz, na misericórdia, no perdão, na alegria, na verdade, na justiça. Você está em vibrações mais elevadas, de consciência mais elevada. E o que acontece? Essas vibrações, ao serem recebidas, baixas vibrações, ao serem recebidas pelo campo energético do empata, ele passa a transmutá-las com a sua própria energia. E acontece que dessa forma ocorre o esgotamento. Então o desenvolvimento nesse sentido, para que você não tenha mais esse impacto, é que você esteja sempre vibrando em alta frequência, em alta vibração. O que eu quero dizer com isto? Se você se irrita com um familiar seu, no seu convívio, ou um colega de trabalho, ou com algo que aconteceu na rua, você se irrita, você baixa a sua vibração. Mesmo que seja por um momento durante o dia, você baixa a sua vibração. E como você baixou a sua vibração, você fica exposto a sintonizar com energias da mesma frequência vibracional. Então, se você saiu de casa para ir ao supermercado, no caminho alguém cometeu um vacilo no trânsito na sua frente, colocando outras pessoas em perigo, ou até mesmo você, ou enfim, infringindo leis, regras do trânsito. Se você se irritou com isto, ao chegar no seu destino, no supermercado, você vai estar com aquela energia de irritação, porque se ela entrou, ela não vai sair assim simplesmente, agora já mudei de ares, já elevei minha vibração. Não, ela vai permanecer baixa. Então, ao chegar nesse local, você imediatamente vai absorver as energias de baixa vibração que ali estão, e são muitas, são de muitos seres, de muitos espíritos, de muitas almas, de muitas pessoas, de tudo. E aí vai ocorrer o esgotamento. Então, o treinamento para o empata, que deveria ser para qualquer ser humano, deve ser para qualquer ser humano, é estar vigilante consigo mesmo, para que nunca baixe a sua vibração. Dessa forma, você vai estar se elevando extremamente em consciência e trabalhando em prol da humanidade, de si mesmo e do cumprimento da sua missão de vida, do seu propósito de vida, que talvez você desconheça, mas que é, acima de tudo, elevar a sua consciência estando encarnado aqui na Terra para poder alcançar, juntamente com outros, estabelecendo-se uma malha de consciências elevadas, uma malha energética de consciências elevadas, que permitirão que a consciência da humanidade se eleve. Isso é muito importante, porque ao constatarmos que a consciência da humanidade está se elevando, muito se dá ao trabalho daqueles que estão abnegados aqui nesta terra, prestando um serviço de amor e luz. Uma outra questão que é importante salientar é para as pessoas que têm medo. Você constatou que tem mediunidade, algum tipo de mediunidade, e você tem medo
de manifestar a sua, o seu dom. Porém, medo de sofrer represálias, tendo em vista o sistema que existe na Terra de controle e dominação. Mas eu gostaria de esclarecer para você. Só tem um meio deles atingirem a você, que se chama medo. Através do medo. Através do medo, você pode baixar sua vibração ao ponto de ser atingido. Se você sente medo. Se você não sente medo por nada, você, como eu, fez o propósito e o objetivo de enfrentar toda e qualquer situação de medo que se apresente na sua vida. Enfrentar o medo com sabedoria, com equilíbrio, com harmonia, com paz. Você nunca será atingido por qualquer energia de baixa vibração, seja de um sistema inteiro que controla a Terra, ou seja individualmente de uma pessoa ou outra, ou de uma alma desencarnada, ou de um espírito obsessor, do que for. Você nunca mais será atingido por nada. Então, ficam essas dicas, eu vou seguindo e conforme for intuindo, eu vou falando alguma coisa a mais. Outras formas de canalizar as energias de forma positiva. Use o seu dom para o bem, ajude a curar as outras pessoas, leve palavras gentis, cure-se curando o outro, pratique a gratidão. A melhor forma de praticar a gratidão é agradecer sempre pelo momento presente, independentemente da situação externa. Não atrelar a felicidade sempre a um momento futuro. Repita quantas vezes for necessário. Eu amo a minha realidade atual. O meu momento presente é maravilhoso. Eu sou grato. E também repita, esteja grato, fale, verbalize que você é grato até mesmo por aquelas coisas que você não recebeu ainda, que não aconteceram na sua vida ainda. Seja grato. Se você está estudando para um concurso, repita todos os dias, eu sou grato por ter sido aprovado no concurso tal e estar exercendo a função tal, eu sou grato. Sou grato por poder ajudar os outros numa função pública, eu sou grato por ter as minhas necessidades atendidas, eu sou grato pela minha família, pela minha esposa ou esposo, para as mulheres, ou pelos meus filhos, sou grato pelos meus filhos, sou grato pelos meus filhos que ainda nem nasceram, sou grato pelo equilíbrio e harmonia do meu país, da minha nação, sou grato pela paz que se estabelece entre todos os seres nesta terra, eu sou grato porque a humanidade está superando o período de trevas, sou grato porque já está surgindo um novo sistema para estabelecer a justiça em toda a humanidade. Eu sou grato porque vivenciei as experiências difíceis que se passaram até o presente momento. Eu sou grato por todas as dores que senti. Sou grato por todas aquelas pessoas que passaram pela minha vida e que me propiciaram experiências que naquele momento me foram desagradáveis, me trouxeram dor, sofrimento, preocupação, sentimentos desagradáveis, sentimentos de baixa vibração. Sou grato por ter vivenciado essas experiências com essas pessoas, sou grato por elas existirem e por terem cruzado o meu caminho, seja a dificuldade que foi que elas me trouxeram, eu sou grato. Então esse sentimento de gratidão é um sentimento de elevação da sua consciência. Quando você está elevando sua consciência, você está, o próprio nome diz, elevando, quer dizer, como se você tomasse um avião, embarcasse num avião, e conforme ele vai subindo, vai se elevando em altitude, maior é a amplitude da sua visão para fora, pela janela do avião. Então, uma visão que você tinha no aeroporto, lá que você poderia dizer, só estou vendo alguns prédios aqui, algumas aeronaves.
Conforme sobe, você diz, já vejo outros prédios mais distantes, vejo morros, vejo lagos, vejo lavouras, vejo rios. Conforme vai ampliando, você já vê as cidades inteiras e assim por diante, até o ponto de talvez visualizar o planeta inteiro. A consciência é a mesma coisa. Quanto mais você eleva ela, maior é a amplitude da sua visão sobre a verdade em relação a si mesmo e em relação a qualquer pessoa. E também em relação a qualquer sistema e a qualquer acontecimento da vida cotidiana que envolva o ser humano. Todas as técnicas relatadas são para que se limpe de energias negativas captadas e as substitua por energias limpas. Outra forma de limpar as energias é meditar. Quando meditamos, limpamos os nossos pensamentos, estamos livres de crenças negativas e limitantes, e são as crenças limitantes que causam os problemas externos, refletindo em nossa realidade. Como distinguir as energias que são nossas das energias que captamos do outro? Antes de iniciar isso aqui, eu gostaria de fazer um comentário sobre crenças limitantes e negativas. Porque a crença limitante e a crença negativa, elas nos acompanham desde a mais tenra idade, porque a família, dependendo da sua crença religiosa ou crença em ideologias, repassa à criança determinadas crenças que não são verdadeiras em grande parte. Não estou dizendo que sejam más ou boas, estou dizendo que não são verdadeiras. E também na escola, na universidade, e também no grupo social, nos grupos sociais em que convive, acabam criando crenças extremamente limitantes e que impedem o seu desenvolvimento adequado, a elevação da sua consciência e, sobretudo, o perfeito cumprimento da sua missão de vida para esta encarnação. Então nós temos que fazer uma limpeza de crenças limitantes. Tudo deve ser questionado. Nós devemos questionar cada informação que temos gravado como verdadeira na nossa vida e verificar através do nosso coração se realmente, não da mente, é o coração que identifica a verdade e a mentira. É onde reside o ser divino que está em nós. Verificar se realmente aquela informação condiz com a verdade ou se ela está mascarada de verdade. Existem pessoas que pautam a sua vida somente baseado no que a religião prega, religião A, B, C, D, não importa. Eu estou aqui discorrendo sobre religiões, mas isso é um perigo para você, porque inserido entre coisas boas existem muitas coisas ruins. Existem também os interesses humanos. Então, às vezes, o líder de uma religião fala uma coisa e todo mundo sai imediatamente cumprindo, troteando para fazer, sem discutir, sem pensar, sem analisar. E nem teria oportunidade nesses locais de discutir, de questionar. Mas internamente você tem que fazer isto. Eu sempre faço isto. E quando eu era jovem, na minha tenra idade, quando eu frequentava uma religião, levado pela minha família, eu li toda a Bíblia, eu não tinha 18 anos ainda, 13, 14 anos, por aí. Eu li toda a Bíblia e sempre questionei muitos pontos da Bíblia. Eu ia lendo e ficava assim,
Isso não. Assim, acho que sentindo, sempre sentindo. E, e muitas coisas questionáveis se apresentavam. E as quais só fui tomar assim plena consciência conforme minha consciência foi se expandindo com o passar dos anos e concluindo que realmente ali não tem uma cartilha a ser seguida pontualmente, porque muitas coisas que estão ali não condizem com a verdade. Foram inseridas com o passar dos anos, com as traduções, com os interesses de A, de B ou de C, do imperador tal, ou desse ou daquele. E isso leva o ser humano a tomar consciência de que jamais deve aceitar tudo aquilo que lhe dizem como verdade, senão deve desenvolver-se a sentir tudo o que está ouvindo, vendo, assistindo. Sentir. E então emitir o seu próprio veredito a respeito de tudo. Eu sou um indivíduo que questiono tudo. Questiono tudo. Não sou um chato que fica questionando, a pessoa está falando e tu começa, não, acho que não, isso aí não, acho que não, para menos, não, eu não faço isso. Como é que eu questiono isso? Eu questiono para mim, se não for o momento oportuno, questiono para mim mesmo, porque a informação que nós estamos recebendo, nós estamos gravando no nosso subconsciente, e até mesmo no consciente. E se nós, tudo que vermos, assistirmos, recebermos, toda a informação que nós recebemos, e hoje com a popularidade das redes sociais, enfim, das inteligências artificiais, se nós não questionarmos todo esse bloco maciço de informações que chega até nós todos os dias, nós estamos fadados a receber um impacto imenso, destrutivo para a nossa vida. Tudo deve ser questionado e aquilo que não passar pelo nosso crivo pessoal não deve ser assimilado. Tem informações que eu recebo que às vezes eu levo dias analisando a sua veracidade para mim poder formar um juízo a respeito. Imagine se você ouve, grava tudo aquilo que assiste, mesmo que seja de uma fonte que você considera segura, entre aspas. Questione tudo dentro de si. Então, grave como verdade ou mentira. Ou nem grave se for mentira, porque não importa, né? Nos importa somente a verdade a respeito de tudo. Como distinguir as energias que não são nossas das energias que captamos do outro? Fazendo um exercício de autoconhecimento, anote em um papel tudo o que a sociedade espera de você, o que a sociedade considera como felicidade e padrão a ser seguido e alcançado por todos. Depois, anote o que você realmente quer, o que faz o seu coração vibrar, o que lhe causa emoção, o que lhe traz paz. O que você quer pode estar em consonância com o que a sociedade quer ou pode não estar. Normalmente não vai estar, né? Não se sinta diferente por isso. A sociedade tenta nos lapidar, tolher, moldar. Na nova era, no mundo de quinta dimensão, ao qual já estamos adentrando, né? As pessoas estão despertando para o seu dom e seu propósito e vivendo em consonância com ele, o que traz verdadeira felicidade. Outra forma de distinguir o que vem da sua própria energia da que vem do outro.
Se você se sente mal ao estar perto de pessoas estressadas, se você se sente sugado, está captando um estresse que não é seu, que é do outro. Se as pessoas o desanimam falando mal de seus relacionamentos e de seu trabalho, se você fica então desanimado, é porque captou a energia que não é sua, mas do outro. Se as pessoas lhe falam de um problema delas e você fica mal, sente a dor dela, sente o mesmo ódio que ela está sentindo por outra pessoa, você está captando uma raiva que não é sua, mas da outra pessoa. Raiva de uma situação que já aconteceu com várias pessoas, mas que talvez nunca tenha acontecido com você, mas você capta a dor do outro. Médiuns que não sabem que são médiuns, grande parcela, né? A grande maioria, pelo menos no início, né? Depois você acaba se dando por conta lá, conforme os anos vão passando, né? E então escolhe o que fazer com isso. Podem estar desequilibrados com seus dons. O médium que coloca o seu dom em equilíbrio obtém uma vida plena. Quando tomamos consciência de que é um dom e não uma maldição, podemos extrair o melhor dele. Seu dom lhe traz cura e também a cura de outras pessoas. Nosso corpo é uma projeção holográfica da consciência. Portanto, temos controle sobre a saúde mental e física. Devemos nutri-lo somente com pensamentos positivos. Devemos vigiar os nossos pensamentos. E quando tivermos um pensamento negativo, devemos logo substituí-lo por um pensamento positivo. Seu dom da criatividade, busca pela verdade, forte intuição, busca pelo autoconhecimento, pode lhe levar a tocar a consciência universal e obter a inspiração e as respostas de que precisa. Grave bem isto, pois isto é uma grande verdade e você pode fazê-lo. Se eu posso, você pode também. Existem técnicas, existem meios que podem apressar o seu processo. Primeira coisa, primeiro sentimento que você deve ter é: eu quero me conectar com a consciência superior universal. E então conseguir obter todas as respostas que quero saber sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre o que estou fazendo neste mundo, sobre o que está acontecendo neste planeta, sobre o que está acontecendo com a humanidade. E se eu posso fazê-lo, se eu fiz isso e alcanço, é porque qualquer pessoa pode, qualquer ser humano pode, que tenha a chama trina no seu coração, chama trina do amor, sabedoria e poder. Médiuns empatas têm uma grande criatividade e justamente nos momentos de tristeza são os momentos em que obtêm mais inspiração. Significado de tristeza: sentimento de não pertencimento ao mundo, de ser diferente, de não ser aceito por ser quem é. Mas queremos pertencer a um mundo que está doente de falta de amor. O sentimento de não pertencimento, de ser diferente do mundo, leva à tristeza e, por conseguinte, à busca por respostas em si mesmo. É neste momento em que busca as respostas em si mesmo que as encontra. Eu ressalto aqui que também é nesse momento de rejeição que muitos se perdem, muitos vão para caminhos desviantes e que depois, para retornar desses caminhos, é bem mais difícil. Então, por isso é importante o esclarecimento. O esclarecimento que eu estou trazendo para você aqui hoje será de grande valia. Se você ainda está aqui ouvindo, é porque realmente se interessou por esse assunto, porque sentiu o chamado para estar aqui ouvindo esta conversa e recebendo informações valiosas para o seu dia a dia, para o seu desenvolvimento, para a sua elevação da consciência. Para a elevação da sua consciência. Pois a nossa verdadeira e permanente fonte de felicidade está dentro de nós.
não no externo. O externo nos traz apenas felicidade temporária, que logo se desvanece ao acabar o encanto da conquista. A felicidade vem de dentro, do autoconhecimento, é duradoura. Então, não é uma maldição. Seu dom é uma bênção que lhe proporcionará a felicidade verdadeira e duradoura, que é aquela que vem de dentro. Seu dom traz a cura pela verdade, a cura pelo autoconhecimento, e você deve espalhá-lo aos outros. Seu dom traz a cura a você e aos outros. Quando esses dons são plenamente aceitos por você, com gratidão, e principalmente quando o transmite aos outros, ele lhe proporciona verdadeira paz e plenitude. Então aqui eu trouxe esse texto que eu fiz alguns comentários para facilitar a compreensão a respeito dele. Ele está postado no site osegredo.com.br. Não conhecia esse site, mas deixa eu ver se eu gostaria de citar o nome de quem escreveu. Yara Alessandra. Escreveu em março de 2019. Então, ficam estas informações. Eu agradeço pela sua atenção. Eu gostaria que você, se você se sentir tocado, acompanhe este canal pelo qual eu estou transmitindo estas informações. Eu pretendo fazer alguns vídeos mais curtos para colocar aqui à sua disposição e para auxiliar você no seu autodesenvolvimento. Este vídeo de hoje ficou um pouco mais longo, mas foi necessário. E os próximos eu pretendo talvez fazer mais curtos, né? Vamos ver conforme o andamento. E também eu gostaria de dizer, né, pedir que você, se você se sentir tocado, se inscreva, deixe a sua opinião sobre o que ouviu. E também, o mais importante até, na minha opinião, embora tudo isso que eu falei ajude para que outras pessoas possam tomar conhecimento dessas informações, eu gostaria que você deixasse aqui seus questionamentos e comentários. Me sentirei honrado em auxiliá-lo, em responder, né, a algum questionamento que lhe seja uma dúvida, que tenha suscitado dúvida, e bem como se você sentir de deixar aí algum assunto, escrever aí algum assunto que você gostaria de ouvir sobre esse assunto. Não é uma promessa de resposta de dizer vou escrever sobre o assunto que você colocar, mas há uma grande possibilidade disso acontecer. Por que eu digo que não há uma certeza de resposta? Eu não vou responder de minha mente. Eu vou ler, vou verificar o assunto que você escreveu aí e vou deixá-lo no éter, como se fosse no ar. Se a resposta vier, eu gravarei um vídeo informando, um áudio relatando essa informação para você, conforme eu acessei, conforme eu reconheço como sendo a verdade a respeito de todos os assuntos, de qualquer assunto. Então é isso por hoje. Namastê, gratidão. Eu sou.